Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor para a igreja. Você que está hoje ao alcance da nossa online, da EBD, pela manhã, Escola Bíblica Dominical. E nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus para o nosso dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Soberano Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos, meu Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos dá nesta manhã, de poder estar na tua casa de oração, Senhor da glória, e estudar e aprender a tua palavra cada dia, em nome de Jesus Cristo. E hoje, nesta lição muito profunda que fala aos nossos corações, nós venhamos ter realmente uma oportunidade de ter um chamado ao arrependimento e estar debaixo da bênção e da glória de Deus em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos esta bênção para o dia de hoje, para todos aqueles que estão nos assistindo, que vai nos acompanhar com essa lição da Escola Bíblica Dominical, e que nós venhamos estar sempre atentos à voz do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 491, um hino bem conhecido. Anelo eu ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus ao arrependimento. O teu pecado tu queres deixar. Há poder no sangue de Jesus. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder, de Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. O paralítico queres andar, e há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, no bom Salvador. Confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, no bom Salvador. Confia no Cristo da cruz. Queres presa para o teu coração. No sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder.
quer ir com os anjos na glória cantar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Vamos para a lição desse segundo trimestre. Nós estamos hoje num dia muito importantíssimo, a qual nós estamos agradecendo a Deus pelas nossas mamães. A mãe hoje está sendo parabenizada pelo seu dia, em nome de Jesus Cristo. Depois nós vamos fazer uma oração pelas mães. Mas nós vamos agora fazer uma leitura da lição 6. Lição 6, 10 de maio de 2020. Título da lição: Um chamado ao arrependimento. Texto áureo: o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e conflito não desprezará, ó Deus. Salmo 51, 17. Verdade aplicada. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e consequentemente, confissão e arrependimento. O texto de referência da leitura está lá em Salmo 1, Salmo 51, versículo 1, 2, 1, 2, 7, 9, 10, 12 e 13. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o meu pecado. Purifica-me com esopo, ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde a tua face do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Aleluia. Vamos fazer esta oração da fé. E hoje, como é o Dia das Mães, eu estou aqui com a diaconisa Juliana, e ela vai fazer essa oração para as mamães, abençoando as mamães em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui diante da Tua presença, nesta manhã, meu Pai, viemos apresentar a Ti, meu Pai, todas as mães que estão nos assistindo agora, Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, invadir cada coração, meu Deus, que o Senhor possa invadir cada vida, meu Deus, cada mãe que nesse momento se encontrar, meu Pai, perante ao Senhor, meu Deus, essa mãe que se encontra triste, essa mãe que se encontra preocupada, angustiada, sabemos que o socorro vem de Ti, que o Senhor possa, meu Deus, abraçá-la, meu Pai, a cada uma nesse instante, meu Deus, cubra com o Teu sangue, traz alegria, meu Pai, consola, meu Deus, cada coração, meu Deus, renova, que elas possam receber hoje o maior presente, meu Pai, da face da terra, que é a Tua presença. Então toma a vida de
cada uma nas tuas mãos, meu Pai, neste momento. Aquelas que estão sendo alcançadas, meu Deus, pela nossa voz. E aquelas, meu Pai, que nesse momento não estão, mas o Senhor conhece a vida de cada uma. Supre, meu Pai, cada necessidade. Meu Deus, envolve com o teu carinho, com o teu amor, meu Deus. Que nesta manhã ela receba o teu abraço, Pai, que é o maior presente, meu Pai. É o que eu te peço, te agradeço, entrego cada uma nas tuas mãos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer agora o momento da lição, do aprendizado. Eu estou com 2 professores aqui, e da superintendência da Escola Bíblica Dominical, nesta manhã. E vou pedir aqui o presbítero irmão Ricardo. Vamos fazer um períodozinho, uns 15 minutos, para você pegar aí a lição, estudar um pouco. E depois o nosso irmão presbítero Robson também vai fazer um fechamento dessa escola dominical. E assim, irmão, nós vamos aprendendo de um chamado e o arrependimento em nome de Jesus Cristo. Presbítero irmão Ricardo. Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma lição abençoada esse domingo. Sendo o Dia das Mães, é interessante que os filhos liguem para suas mães, desejando um dia abençoado, sabendo que o Dia das Mães são todos os dias. Mas voltando para a nossa lição de hoje, falando um chamado ao arrependimento. É um tema bem gritante, é um tema importante para nós. Nós vemos aqui que no texto diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. E nós vemos que aqui mostra, nessa lição de hoje, sobre o rei, falando sobre Davi, nesse Salmo 51. E nos mostra a capacidade de um homem de Deus, a capacidade de uma pessoa arrependida, um coração contrito, reconhecer. Nós falamos para o caminho da cura, nós precisamos reconhecer que estamos enfermos, precisamos reconhecer que nós precisamos ser restaurados. E aqui, sobre o pecado, sobre Davi, ele, para que começasse o caminho da salvação, do resgate, ele tinha que reconhecer o seu pecado. E nós vemos que essa lição faz uma abordagem que mostra que quando Davi começa a contar, começa a orar a Deus e pedir perdão, se arrependendo. Nós sabemos que tudo começa na vida de Davi, que o seu exército estava em guerra. O exército estava em guerra, era obrigação, podemos dizer assim, era importante, era necessário que o rei estivesse na batalha. De vez de o rei estar na batalha, de vez de Davi estar na batalha, Davi estava no seu palácio. E o povo, o seu exército, guerreando. E ele completamente no isolamento do seu canto. Hoje, nós também estamos no isolamento social. E Davi, no seu isolamento, lá no seu palácio, não tinha nada para Davi fazer. E começou a passear no seu palácio. E nós vemos que da sacada ele vê a Betseba tomando banho. Começou tudo errado, ele teria que estar na batalha. Ele não poderia estar ocioso. Então nós vemos que Davi, estando ocioso, ele, como diz que tem um provérbio antigo, que a mente vazia é a oficina de Satanás. E Davi, passeando, ele vê Betseba. E aqui na nossa lição nos mostra, e nós vemos no texto, que Davi olhou para Betseba e a desejou.
desejou algo que ele não poderia desejar, que não lhe pertencia. A Bíblia, ela é fiel, ela mostra que um abismo chama outro abismo. E Davi olhou, desejou, e ali começou a crescer em seu coração o desejo. E começou ao desejar, ele toma Betseba para si. Melhor, tem relação com Betseba. Algo que ele não poderia, que não lhe pertenceria. E está no mandamento que nós não devemos cobiçar as coisas alheias. É a mulher do seu próximo. E ele, naquele momento, ele estava ocioso, passeando pelo palácio, viu Betseba, estava tudo ao contrário. Hoje, em vez de ele estar no palácio, adorando, louvando, clamando, intercedendo pelo povo em batalha, eles não estavam fazendo isso. Hoje nós estamos nos nossos confinamento social. É o momento de orar, é o momento de jejuar, é o momento de clamar a Deus, pedir a Deus que esse vírus se afaste do mundo, se afaste do Brasil. Está o nosso culto doméstico. Hoje de manhã eu estava conversando aqui sobre o nosso culto doméstico com o presbítero Robson. Momentos de louvor, está no momento de adoração. Estamos confinados. Não podemos estar olhando outras coisas que não seja adorar a Deus. E ali Davi cai em pecado. E agora, quando ele cai em pecado, o que acontece? E Betseba diz, eu engravidei. Davi começou, e agora o que eu vou fazer? E começou a planejar a morte de Urias. É coisa que a Bíblia nos relata, que nos mostra, como diz, primeiro ele estava todo, de vez de estar na batalha, ele estava passeando pelo palácio, ele viu Betseba, desejou, caiu a ela, veio a ela, e depois ela anuncia ela anuncia a Davi que está grávida, e começa o rolo, porque um abismo chamando o outro, e falou, o que eu vou fazer? Como eu vou resolver esse problema? Porque ele sabia que os dois seriam apedrejados à morte, porque o crime pelo pecado dele e pelo pecado dela. Ambos seriam apedrejados à morte. É a sentença capital. O que vou planejar. Mas o nosso Deus é um Deus tremendo. Ele está observando, monitorando todas as coisas. Nada passa desapercebido perante o Senhor. E ele manda que Urias venha da batalha. Oferece um banquete a Urias. Para que primeiro ele pede que ele venha se deitar com Betseba. Ele falou que não, de maneira nenhuma. Meus irmãos estão na batalha, eu não posso fazer isso. Era o que o rei deveria ter feito, estar na batalha. Ele falou, não, eu não vou fazer isso. Davi vai, oferece um banquete para tentar dar continuidade no seu plano, que não falhou. Falhou a primeira vez, agora na segunda vez. E ele começa no banquete e não aceita o banquete. E o que acontece? Ele volta para a batalha e Davi planeja dar continuidade, que vem falhando, e põe Urias na frente de batalha, Urias vem a falecer. E parece que está tudo certo, que Deus não está vendo. Mas o nosso Deus mostra que ele está acompanhando, observando todas as coisas. Ele transgrediu a lei de Deus, isso produz obra da carne, como diz a obra da carne. Então, veio o fruto do pecado de Davi. E nós sabemos, irmãos, quando tudo isso está acontecendo, é o fruto do pecado de Davi, que Betseba está gestante, e nesse momento Deus envia Natã, o profeta Natã, para mostrar, apresentar o pecado de Davi. E chega lá Davi, homem de Deus, homem sábio, profeta, e começa a fazer aquela parábola. Davi, eu preciso de audiência com o rei. E aqui vem trazer um caso.
E mediante esse caso, quero lhe contar, tinha um certo homem que era muito rico, tinha um outro, seu vizinho, que tinha só uma ovelhinha e muitas ovelhas, tem um viajante, ele vai, ele mata, ele queria dar um banquete para aquele viajante. De vez de ele pegar uma das suas ovelhas, que ele era riquíssimo, ele foi e pegou daquele homem que só tinha uma e matou. E aí, quando Natan está falando, está narrando a parábola, Davi se ira. Esse homem é passivo de morte. E Natan diz, este homem é tu, Davi. E Davi cai. E Davi começa a clamar o arrependimento a Deus. Porque a Bíblia diz, filhinhos, não pequei, nós não podemos pecar, mas se pecarmos, temos um advogado perante o Pai. E aqui nos mostra que Davi se arrepende, e Davi cai em pranto perante o Senhor, e começa um trabalho de arrependimento, de transformação, de renovação. E aqui ele declama esse Salmo 51, que é um salmo do arrependimento, que tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Ele sabia, ele tinha consciência que tinha desagradado a Deus. E muitas das vezes, também nós desagradamos a Deus. Mas o importante é que nós saibamos que nós devemos nos arrepender, nos reconciliar com Deus. E Davi aqui tinha ciência, ele pecou, ele se afastou de Deus, porque a Bíblia nos relata, a palavra nos revela que o pecado nos afasta de Deus, se afasta do nosso Criador, ele expulsa, afasta o Espírito Santo, a alegria da salvação, a nossa consciência. O Espírito Santo fica falando latentemente que nós pecamos, que nós erramos e nós queremos nos esconder. Isso me traz à memória Adão e Eva, quando pecou contra Deus, eles se esconderam de Deus. E naquele momento eles cortaram figueiras, porque o pecado estava diante dele, diante da sua consciência. Ele não podia se livrar. E Davi, da mesma forma, não tinha mais alegria da salvação. E isso, irmãos, quando Natan expõe o pecado, mostra o pecado, Davi cai de joelho. E diz mais, depois do seu clamor, no seu jogo, Davi diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele era sincero, ele errou, ele queria ser renovado, ele queria ser transformado. Cria em mim um coração reto, um espírito, nós louvamos, um coração puro. Então, Davi, quando foi apresentado, tem pessoas que às vezes, quando são confrontadas com o seu pecado, dizem, não pequei, eu não fiz isso, não estava lá. Mas Davi disse, eu fiz isso. Então nós vemos, irmãos, como nós falamos, Deus sabia, e Deus sabe o que estava acontecendo. Natan, profeta de Deus, para Davi, a situação estava resolvida. Então Davi pensava que tudo estava resolvido, mas nós sabemos que Deus, como se Natan, profeta de Deus, Natan chega a Davi, expõe, Davi pensava que o seu pecado, que tudo estava resolvido. E diz mais aqui no Davi, no profeta de Deus, Davi irou-se, como eu acabei de falar, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Nós vemos que Zaqueus, quando encontrou com Jesus, disse, se eu pequei e se eu roubei alguma coisa, eu restituirei 4 vezes mais. É a lei. Se cometesse um delito, teria que ser restaurado, teria que ser ressarcido aquilo que tinha acontecido. Ele falou, eu restituirei
vezes mais. Então Davi, como se diz, um coração fez um julgamento justo, mas quando o pecado, quando é perdoado, quando é renovado, Deus opera com grande poder. A desobediência ao Senhor conduziu a Davi a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Isso é uma verdade. Quando nós estamos vazios de Deus, vem uma angústia. Quando nós estamos vazios, nós chegamos para um culto, chegamos para um determinado lugar, diz, não estou sentindo nada, Deus não está neste lugar. É porque nós estamos nos afastando de Deus. Há um esvaziamento. E Davi estava passando por esse processo desse esvaziamento por causa do seu pecado. Ele começou a buscar o arrependimento. Como diz aqui, o caminho do arrependimento. O profeta afirma que aquilo que ele tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel. Então nós vemos que tudo que ele fez ele foi exposto. O filho do pecado morreu. A família da casa de Davi foi ferida à espada. Então por quê? Por causa do pecado. Porque Deus perdoa, mas as consequências do pecado, elas vêm. Isso me traz à memória que uma certa ilustração, que uma certa criança, que o pai falou para ela que ela não deveria fazer as coisas erradas. E todas as vezes que ela cometesse alguma coisa de desobediência, seria que ele pregaria um prego na tábua. A criança cometeu um erro, ela pregava na tábua. Várias vezes, em um determinado momento, aquela criança falou, pai, eu não quero mais pecar. Pai, eu não quero fazer as coisas que venham desagradar. E pediu perdão ao pai, pedindo perdão ao pai. O pai foi, tirou da tábua todos os pregos. Em um determinado momento, aquela criança estava chorando. E o pai perguntou, por que você está chorando? Pai, o Senhor tirou os pregos, mas as marcas da minha desobediência continuam na tábua. E isso, irmão, Davi, ele pagou o seu preço. Deus perdoou, Deus purificou, mas as consequências do pecado veio. A Bíblia tem um versículo que eu guardo na tábua do meu coração, que diz assim, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados, das suas próprias decisões, daquilo que ele quer que ele fez, ele será responsabilizado por tudo. Por que eu vou atribuir a Deus? Reconhecimento da confissão dos pecados. Davi confessa, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando nós erramos, quando nós fazemos algo que desagrada ao nosso Deus, aquilo está sempre diante de nós. Nós não tem como esconder, não tem como fugir das nossas transgressões, porque ela fica dentro da nossa consciência. Enquanto nós não resolvemos esse problema, nós não conseguimos. Estava em sua lembrança, oprimindo seu espírito. Então, essa lembrança traz angústia, traz tribulação. Essa tribulação, ela nos traz angústia, traz uma infelicidade. Não conseguimos nos alegrar. Porque todas as vezes que nós nos alegramos, aquilo que está aqui fala assim, você pecou. Você transgrediu, e vem rapidamente a angústia e a tristeza. Então, Davi não estava aguentando mais por causa do seu pecado. Como diz aqui, ninguém irá se arrepender se não reconhecer o seu erro. Não tem como se arrepender se você não reconhece o seu erro. Nós devemos, quando erramos, nós temos um justo juiz. Temos um advogado perante o Pai. Como diz, livra para o Isopo, o sangue de Jesus Cristo. Tem uma parte nesse salmo que diz que seria purificado e seria mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós somos purificados, nós somos santificados pelo poder do nome de Jesus.
Robson. A paz do Senhor para todos. Quero nesta manhã parabenizar todas as mamães por esse dia tão especial. Meus queridos, nesta manhã, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, Pepito Ricardo, ele deu uma aula de seminário, né, irmão? Aprendemos um pouco a palavra de Deus, né? Saímos daqui sem qualquer nenhuma dúvida a respeito dessa passagem bíblica sobre Davi. Nós estamos estudando, meus queridos, sobre Salmos. E esses Salmos 51 nos ensina muita coisa importante na nossa caminhada espiritual, nos ensina o reconhecimento do pecado, né? Quais são as consequências que o pecado nos traz a respeito quando nós consumamos o ato do pecado, né? Vem as consequências, como nosso professor ele falou sobre as consequências do pecado, né? E aqui no tópico 3, o pecado não trouxe somente uma consequência externa para Davi, mas como interna, né? Como nosso professor falou ali, como Davi estava passeando num terraço do palácio, ele observou a esposa de Urias, Betseba. Ele olhou aquilo ali, aquela esposa daquele soldado, e ele ali mandou chamar ela, consumir o ato ali, e houve aquela consequência do pecado sobre a vida de Davi. Nesta manhã, é sobre o poder que Deus tem para perdoar os nossos pecados. O que o pecado faz na vida do ser humano? Quando nós temos uma ligação com Deus, quando nós estamos debaixo de uma intimidade com Deus profunda, e nós, por falta de vigilância, nós passamos por uma situação como Davi cometeu o ato, o pecado, ele fez, consumou o pecado, o ato do pecado, e as consequências veio. O que o pecado faz entre Deus e o homem? Observamos aqui que houve um afastamento de Davi para com Deus. Porque Deus não se afasta do homem. O homem, através do pecado, que se afasta de Deus. Deus está sempre com o braço aberto, pronto a ouvir da sua boca a sua confissão. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu estou totalmente errado. Eu sou um pecador arrependido. Eu errei, meu Senhor. E agora eu quero novamente voltar a ter aquela comunhão contigo, eu quero sentir a tua presença, eu quero aquele vínculo contigo, eu quero sentir o Senhor perto. Então, meus queridos, Davi, ele sofreu na sua vida, como se ele ficou envergonhado diante de todos, porque no momento que ele peca, ele tenta encobrir o seu erro, mas como nosso professor falou, Deus, ele está vendo todas as coisas, passo por passo, que o homem está dando sobre esta terra. Deus está com seus olhos como chama de fogo, observando o seu passo, o que você tem feito sobre esta terra. E quando Davi pensa que estava tudo certinho, que estava tudo encoberto, como o nosso professor falou, Deus envia o profeta Natan. Vai lá, Natan. Conta lá uma parábola para o rei Davi, porque ele é inteligente. E quem é inteligente vai saber o que você está falando. Ele vai saber o que você está falando. Conta essa parábola para ele, que ele vai cair em si. Quando Davi pensa que está tudo certinho, um profeta Natan começa a falar. E ali o pecado foi descoberto. Para você ver que nada fica coberto diante de Deus. Você pode enganar o pastor, você pode enganar qualquer um nesta terra, mas a Deus você não engana. Nada fica coberto diante de Deus. E Davi, então, não somente atingiu a pessoa de Davi, a sua imagem, mas como atingiu o interior, a alma de Davi. Davi se sentiu angustiado, entristecido, afastamento de Deus,
ele se afastou de Deus, ele não sentia a presença de Deus como sentia antes. Tudo isso a consequência do pecado. Então, meus queridos, eu costumo dizer que quando nós pecamos diante de Deus, nós precisamos confessar para Deus. Porque no momento que você confessa o seu pecado para Deus, Deus está o seu pecado e você vai passar a ter o acesso novamente a Deus. Porque o perdão de Deus, ele te dá acesso a ele novamente, de comunhão com ele. Porque Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Embora que você tenha errado, mas Deus te ama. Mas você precisa confessar a Deus os seus pecados para que Deus libere o perdão para você. E no momento que a pessoa se sente perdoado, ele se sente bem. Ele se sente em comunhão com Deus novamente. Porque aquilo que estava dentro do seu aquilo que estava ali te consumindo, te correndo por dentro, quando você pede perdão a Deus, você sente um alívio na sua alma. Você realmente, Deus, ele ama. E Davi então passou por um período, uma fase muito ruim, porque ele, como rei, ele não poderia estar no palácio. Como o nosso professor falou, Israel estava em guerra. Davi tinha que estar na frente da batalha, estava coordenando, mas não. Davi ficou em casa, irmão. Davi ficou em casa. Ele olhou, cobiçou, premeditou, consumiu o ato do pecado, veio as consequências, veio o choro, veio a angústia, tudo isso porque Davi queria possuir aquilo que não lhe pertencia. E nós estamos nesta manhã estudando essa lição importante, incentivando a você não venha pecar, que você não venha cobiçar aquilo que não é seu, para que você não venha passar por todas as consequências que Davi passou, porque ele consumiu o ato do pecado. Fique com esta palavra nesta manhã. Esta lição. Pensa antes de pecar, que virá após o pecado, para que você não venha pecar e você mesmo, você próprio, tem um afastamento, você se afastar da pessoa de Deus. Fique na presença de Deus, no espírito de vigilância, orando sempre, vigiando mais, pensando naquilo que nós, antes de falar, nós temos que pensar, nós temos que filtrar antes de falar, para que você continue tendo esse acesso livre a Deus. A comunhão do crente com Deus faz a diferença. O crente que tem a comunhão com Deus, ele é um pecador regenerado. Ele é um pecador arrependido. Quando ele peca, ele reconhece o seu erro, está prestes a pedir perdão a Deus, e Deus vai perdoar, e você vai se sentir bem, com a sua alma bem perante o Senhor. Fique com esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que lição edificante para a nossa alma, para que nós venhamos a meditar nesse ensino. O fruto do pecado, os planos de Deus, desde Caim e Abel, que houve aquela situação do homicídio ali, de matar o seu próprio irmão, desde o pecado também, da queda do homem,
entre Adão e Eva, ali no jardim, e ninguém assumiria uma culpa de um erro que cometeu. Davi traz uma lição muito importante, e lá no dá uma parábola, e ele mesmo fez o julgamento. Esse homem é digno de morte, porque ele cometeu esse ato. Como pode fazer isso? Davi vai, comete um adultério, comete um homicídio, fica quieto, achando que tudo está tudo bem no seu reinado, mas Deus envia o profeta e cobra dele. E ele ali confessa o seu pecado. Você vê que o Salmo 51 nos fala dessa lição, o chamado de Davi ao arrependimento. Ele se arrependeu, pediu misericórdia a Deus, e Deus teve misericórdia de Davi. O que nos faz mudar nossa história, você quando erra, quando peca, se arrepender. Mas não se arrepender por se arrepender, não, mas se arrepender mesmo, de alma, de espírito, de coração, para que possa comover o Senhor ver que há arrependimento dentro da tua alma. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados alcança de Deus a misericórdia. Mas aquele que não confessa os seus pecados não tem misericórdia. Então nós vemos Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 8, no capítulo 11, versículo 8 em diante, Davi ali planejando com Urias, que é um dos capitões ali do exército do rei Davi, do palácio, e ele planejando tudo para que Urias caísse, né, e assumisse essa situação. Mas Deus, irmão, Deus ele não deixa realmente nada oculto. Pelo contrário, se tenta fazer isso, vai passar por um período de tempo, mas depois vai vir à tona. Ou confessa, ou perde tudo a salvação. Então, aquele que se arrepende, o arrependimento vai trazer um alívio na sua alma. O arrependimento vai trazer paz de espírito. O arrependimento vai trazer de volta a alegria na sua alma. Vai trazer comunhão, vai trazer paz. O Espírito do Senhor vai se alegrar porque você se arrependeu diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vê lá no tópico 2, que foi comentado alguma coisa aqui sobre o caminho do arrependimento. Como é que é o caminho do arrependimento? Reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Por isso que o Senhor nos fala que nós temos que estar sempre na vigilância, orando, vigiando e orando, está sempre ligado no Senhor, porque o pecado ele está sempre ao derredor, sempre querendo uma oportunidade para poder te acusar, para poder manchar as suas vestes,
Você tem que entender que as suas vestes foi lavado no sangue do Cordeiro. Você pode dizer que agora não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Os teus pecados foram todos perdoados. O teu nome está escrito no livro da vida. E você não pode deixar manchar isso da tua vida. Tem que manter acesa essa chama do Espírito, do avivamento, de viver cada dia no Senhor. Se comete algum erro, confessa, se arrepende e volta a viver uma vida de paz, em nome de Jesus Cristo. Finalizando, irmão, os nossos pecados são purificados por meio do sangue de Cristo. Está lá em 1 João 1,7. E por isso que o sangue de Cristo é chamado de sangue de aspersão, que purifica de todo o pecado. Hoje, se você está nos acompanhando aí nessa live, e você pode, junto com a sua família aí, que hoje está se reunindo junto com a mãe, com os filhos, a família, para agradecer a Deus pela vida da sua mamãe. Mas eu tenho certeza que o maior presente que você pode dar, não só para a sua mãe, mas para o Senhor, é o arrependimento. É reconhecer o Senhor como Salvador da sua alma. É dobrar o seu joelho e pedir: Senhor, me perdoa. A partir de hoje eu quero ser uma nova criatura em Ti. Eu quero Te servir, Te adorar e fazer a Tua vontade. E assim que tudo voltar à normalidade, eu vou estar na Tua casa, eu vou estar Te servindo, Te adorando e sendo abençoado em nome de Jesus Cristo. Fica de pé comigo, você que está na sua casa aí, junto à sua família, e nós vamos orar ao Senhor. Você pode aí dobrar o seu joelho, entregar a sua vida ao Senhor. Se você cometeu algum erro, dobre o seu joelho, peça perdão ao Senhor. Se reconcilia com Deus agora, que é o importantíssimo para a sua vida. Não vai ser preciso de um profeta aí na sua casa para profetizar para que você confesse os seus pecados. Não. O próprio Espírito Santo de Deus já te toca. Já toca no teu coração dizendo: olha, você errou, você pecou. Você fez coisas que estão errado. Diante dos olhos do Senhor, você pecou. Mas se você confessar, você vai alcançar o perdão. Você vai alcançar o alívio na sua alma. Em nome de Jesus Cristo. Essa situação toda que está acontecendo, não é porque você pecou, não. Essa situação toda que está acontecendo, desse Covid-19, que está em todo o país, é para o homem reconhecer Deus como Salvador da sua alma. Para o homem voltar, se humilhar e servir o Senhor. O próprio Deus falou: se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha, se orar, se converter e se arrepender, eu ouvirei e sararei a terra. Então Deus vai fazer isso. Deus quer o arrependimento. Deus quer que reconheça que só o Senhor é Deus. E Ele vai sarar essa terra. Em nome de Jesus Cristo. Então nós vamos orar. Eu estou aqui com mais um obreiro. Vou pedir aqui o Silvio para estar aqui do meu lado, juntamente com o presbítero irmão Ricardo, irmão Robson.
E a irmã Juliana já orou pelas mamães. Mas nós vamos, irmão, estender as nossas mãos para a sua casa agora. Então vamos estender as nossas mãos para a sua casa. E você aí estenda a sua mão dentro da sua casa e vai pedindo, Senhor, para colocar o azeite da unção sobre a sua casa, no praio das suas portas, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, na sua varanda, em toda a área da sua vida. E o Senhor vai te visitar aí, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, diante da tua presença, Senhor, nós aprendemos a tua palavra nesta manhã. O erro que o rei Davi cometeu, e ele teve o arrependimento, reconheceu os seus atos, seus erros, e pediu ao Senhor para apagar do seu coração todas as transgressões. E o Senhor é um Deus de misericórdia. Nós te pedimos agora nesta manhã, Pai, diante dessa situação toda que está acontecendo no nosso país, mas a tua igreja está sendo guardada pelo teu Espírito. Visita os lares agora, visita as famílias, visita, Senhor da glória, toda a geração, Senhor, de hoje, deste século 21, muitos que estão passando por um processo de enfermidade, muitos que estão passando por um processo financeiro, muitos que estão passando pelo processo do desemprego, muitos que estão passando por esse processo. Colocamos nas tuas mãos, Senhor. Desce o óleo da tua unção sobre os lares. E cada um que está no seu lar vai sentindo esse óleo nas suas mãos. E vai passando, Pai, nos quatro cantos da casa, Senhor. Tanto na sala, na cozinha, no quarto, na varanda, nos banheiros, onde for que a mão dos teus filhos é tocado, vai descendo a tua unção, vai repreendendo todo mal, toda enfermidade, todo espírito maligno, vai sendo desfeito. Dá saúde, Senhor, à família. Guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, cobre com teu sangue e nos dá dias de paz e de vitória. Senhor, tu guarda os seus pequeninos debaixo das tuas asas e guarda debaixo da tua proteção. Nós te pedimos um dia de hoje abençoado para todas as famílias, para todas as mães que está sendo hoje, Senhor, homenageada, Senhor, pelos filhos. Eu entrego tudo nas tuas mãos e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje à noite nós teremos aqui um grande culto abençoado online em nome de Jesus Cristo, a qual você vai tomar parte desta vitória em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre todas as mães, todas as famílias, todo o povo na face da terra que ama ao Senhor, não só hoje, sempre. Amém.